Existe uma diferença brutal que separa os homens que conduzem o jogo daqueles que são apenas peças. Os primeiros raramente mostram o que realmente pensam. Os segundos sentem uma necessidade quase compulsiva de explicar tudo. Talvez ninguém tenha te manipulado de verdade. Talvez você simplesmente tenha entregado, com precisão, o mapa de como deveria ser manipulado. E o mais perigoso é que a maioria só percebe em qual dos dois grupos está depois de ter entregado vantagem demais. Você já sentiu aquela sensação incômoda de ter falado demais e dias depois ver alguém usando exatamente aquilo contra você? Não foi sorte deles. Foi você quem entregou o mapa. Existe uma realidade que a maioria dos homens prefere não ver. Todo dia, em conversas, negociações e relacionamentos, alguém sai carregando o mapa mental do outro, enquanto o próprio mapa permanece intacto. Maquiavel já compreendia isso com frieza cirúrgica. Os homens julgam mais pelo que veem do que pelo que tocam. Por isso, quem controla o que é visto, controla o jogo. A sinceridade absoluta não te torna nobre, ela te torna previsível. E o previsível é fácil de usar. Existe uma diferença que a maioria dos homens passa a vida inteira sem perceber. Uma diferença que separa quem entrega vantagem sem notar de quem aprende a acumulá-la em silêncio. Quem entende isso não ganha apenas escudos. Ganha posição, ganha a capacidade de alterar o tabuleiro, moldar percepções, inverter hierarquias e operar vários movimentos à frente, enquanto os outros ainda acham que estão no controle. Este não é um vídeo sobre aprender a mentir melhor. É sobre finalmente entender o jogo que sempre esteve acontecendo ao seu redor e parar de entregar o jogo para começar a conduzi-lo. Alguma vez, você já sentiu isso? Aquela sensação de ter aberto a boca e, no mesmo instante, ter entregado o jogo inteiro. Não foi uma traição grandiosa. Foi só você sendo honesto, sendo transparente, sendo o cara que achava que sinceridade era escudo. E, de repente, as pessoas ao seu redor começaram a se mover com uma precisão cirúrgica, como se tivessem recebido o manual completo de como te controlar. A maioria dos homens vive assim. Eles confundem abertura com força. Acham que expor tudo, sentimentos, planos, fraquezas, intenções, é sinal de caráter, de autenticidade, de superioridade moral. É a armadilha mais antiga e mais eficaz que existe. Porque enquanto você despeja sua verdade sem filtro, o outro não precisa adivinhar nada. Ele não precisa ler entrelinhas. Ele simplesmente recebe o mapa completo da sua mente, seus pontos fracos, seus desejos, seus medos, seus próximos movimentos. E aí ele joga, não com força, não com confronto. Ele joga com a informação que você mesmo entregou de bandeja. Você já parou para perceber quantas vezes foi usado exatamente por isso? Quantas vezes sua honestidade foi a corda que alguém usou para te amarrar? Quantas promoções passaram na sua frente? Quantas oportunidades evaporaram? Quantas pessoas que você considerava próximas viraram as costas no momento exato em que sua transparência deixou de ser útil? A sinceridade absoluta não te protege, ela te expõe. Ela transforma você em um livro aberto numa mesa onde todos os outros jogam com cartas viradas para baixo. E o pior, você ainda se sente superior por isso. Acha que está acima do jogo sujo. Acha que manter a verdade como bandeira te torna melhor. Enquanto isso, os que entendem o tabuleiro observam em silêncio. Eles não precisam ser mais inteligentes, não precisam ser mais fortes. Eles só precisam que você continue sendo previsível. E você continua, porque te ensinaram que mentir é coisa de fraco, de traidor, de gente pequena. Mas ninguém te contou o preço real da exposição total. O preço é perder o controle da própria narrativa antes mesmo dela começar. O preço é ser lido como um livro infantil por quem entende que informação é poder. O preço é assistir, impotente, enquanto quem joga com menos transparência ocupa o espaço que deveria ser seu. Maquiavel já via isso com clareza brutal. Os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que quem engana sempre encontrará quem se deixa enganar. Não é sobre moral, é sobre sobrevivência no jogo. A sinceridade absoluta
não é virtude. É desarmamento voluntário num campo onde ninguém mais joga limpo. E enquanto você se orgulha da própria integridade, alguém está usando exatamente isso para te mover como peça. A dor que você sente agora, aquela raiva silenciosa de ter sido transparente demais, de ter sido lido com facilidade, de ter entregado vantagem sem lutar, não é aleatória. É o primeiro sinal de que algo dentro de você está despertando. Porque o homem que começa a enxergar essa armadilha não volta atrás. Ele para de sangrar informação. Ele para de entregar o tabuleiro e começa a entender que o verdadeiro poder não está em mostrar quem você é, está em decidir exatamente o que os outros acreditam que você é. Existe uma diferença brutal que a maioria nunca percebe. Enquanto você fala para ser compreendido, alguém escuta para acumular vantagem. Eles não precisam confrontar. Não precisam competir abertamente. Basta ficar quietos e deixar você entregar o jogo inteiro. Sua transparência não desaparece no ar. Ela vira combustível, virá munição, vira o mapa que permite que certos tipos de homens te movam sem você nem perceber. Eles observam, anotam, catalogam. Cada desabafo que você solta revela onde dói. Cada plano que você compartilha mostra onde você quer chegar. Cada reação emocional que você não controla entrega o botão exato para te pressionar. E o mais frio, eles não fazem isso porque são gênios. Fazem porque você torna fácil. Porque enquanto você acha que está sendo honesto e autêntico, eles estão construindo um arquivo mental completo sobre como te usar no momento certo. Você já viu isso acontecer. Alguém menos capaz, menos dedicado, menos inteligente subindo na sua frente. Não foi sorte. Foi porque ele entendeu antes de você. A informação que os outros entregam de graça vale mais que esforço em muitos ambientes. Esses jogadores não investem em força. Investem em controle de informação. Eles te deixam falar, te deixam abrir, te deixam mostrar as fraquezas, os desejos, os medos. E depois usam tudo isso com precisão cirúrgica. Um elogio aqui, um silêncio ali, uma pressão no ponto exato que você mesmo revelou. Sua transparência alimenta o parasita estratégico. Mas aqui está a virada. O instante em que você para de alimentar esse ciclo é o instante em que eles começam a sentir fome. Eles perdem o mapa, perdem as alavancas. E você ganha algo extremamente perigoso: imprevisibilidade. De repente, quem te usava com facilidade agora encontra apenas silêncio estratégico. Quem te lia como um livro aberto agora fica no escuro. E você, que antes era peça, começa a ocupar a posição de quem observa o tabuleiro inteiro. Essa lucidez não te deixa mais fraco. Ela te arma. A dor de ter sido usado vira combustível frio. A vergonha de ter sido previsível vira prazer silencioso de quem agora sabe jogar de outra forma. Você não precisa se tornar mentiroso compulsivo. Basta parar de ser uma fonte aberta de informação. E quando você faz isso, o jogo inverte naturalmente. Porque o homem que controla o que entrega para o mundo para de ser usado e começa a usar o próprio jogo a seu favor. Existe um momento que divide o homem em dois. Não é quando você para de falar. Não é quando você aprende a calar. É quando você percebe, no fundo da mente, que não precisa mais ser compreendido para ter poder. Nesse instante, algo silencioso e definitivo acontece. A necessidade de explicar quem você é morre. A urgência de ser visto, validado, entendido, evapora. E no lugar dela, nasce algo muito mais perigoso: a liberdade de operar sem entregar o mapa. A maioria nunca chega aqui. Eles passam a vida inteira tentando ser transparentes, achando que isso lhes dá força moral ou conexão. Enquanto isso, os verdadeiros jogadores já cruzaram essa linha há muito tempo. Eles não buscam mais ser lidos, eles buscam posição. É o ritual de passagem invisível. Você para de investir energia em ser autêntico para os outros e começa a investir em ser estratégico para si mesmo. Deixa de perguntar: o que eles vão pensar se eu esconder? E passa a perguntar: o que eu ganho se eles nunca souberem? Nesse momento, você deixa de ser um livro que qualquer um pode folhear.
você se torna um labirinto. E labirintos não são decifrados. Eles são navegados com respeito, ou evitados. As pessoas ao seu redor sentem a mudança antes mesmo de entenderem o que aconteceu. Elas falam com você e encontram apenas o que você permite que encontrem. Provocam e não recebem a reação que esperavam. Tentam te ler e batem em camadas que você mesmo construiu. Você não se tornou frio por teatro. Você se tornou ilegível por escolha consciente. E é aí que a identidade muda de verdade. Você não é mais o homem que precisava ser compreendido para se sentir válido. Você é o homem que entende que ser compreendido é, muitas vezes, ser controlado. Essa é a morte do observador ansioso e o nascimento do operador silencioso. Não é mais sobre esconder fraquezas. É sobre não precisar expor nada que não sirva à sua vantagem. Enquanto os outros ainda correm atrás de aprovação através da sinceridade, você já está 3 movimentos à frente. Não porque esconde tudo, mas porque decidiu que sua real intenção não é mais assunto de ninguém. Esse instante não chega com barulho. Ele chega como uma calma perigosa. E quando ele chega, você sente claramente: o jogo não te pertencia antes. Agora começa a pertencer. Imagine uma sala pouco iluminada. 2 homens sentados frente a frente. Um fala sem parar, revela planos, expõe intenções, busca entendimento. O outro escuta, responde pouco, sorri no momento exato. No final da conversa, o primeiro sai se sentindo ouvido. O segundo sai carregando o mapa completo da mente do primeiro, enquanto o próprio mapa continua completamente invisível. Essa é a divisão real. O operador não nasceu quando parou de ser transparente. Ele nasceu quando começou a usar a mentira estratégica como ferramenta natural de poder. Ele não mente por mentir. Ele constrói versões, cria névoa, deixa os outros chegarem às conclusões erradas, exatamente as que servem a ele. Enquanto o observador ainda tenta ser compreendido, o operador já está moldando o que os outros acreditam que ele é. Ele entrega apenas a camada que move a peça que precisa ser movida. O resto permanece protegido, em camadas profundas que ninguém acessa. Ele diz: estou avaliando opções. Quando já decidiu há semanas. Deixa alguém acreditar que está vulnerável, quando na verdade está 3 passos à frente. Mostra ambição suficiente para ser respeitado, mas nunca o suficiente para ser ameaçado. Cada palavra calculada não é falsidade. É direção de percepção. Cada silêncio estratégico não é medo. É controle. Maquiavel já observava isso com a frieza de quem dissecava príncipes. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque ver é dado a todos, tocar a poucos. O operador entende exatamente isso. Quem controla o que é visto, controla o jogo inteiro. O operador entende que quem controla a informação, controla o jogo. Ele não precisa que os outros saibam sua real intenção. Basta que saibam exatamente o que ele quer que saibam, no momento exato em que isso gera vantagem. E o prazer sombrio aparece quando você percebe que as pessoas começam a dançar conforme a música que você não tocou em voz alta. Elas projetam força onde você colocou sombra. Elas veem mistério onde você escondeu o movimento. Elas te subestimam exatamente quando você quer ser subestimado. Você não se torna um mentiroso. Você se torna ilegível por design. E é aí que a separação se torna definitiva. O observador ainda corre atrás de autenticidade. O operador já entendeu que a autenticidade total é uma corrente. Ele escolhe quem merece qual versão de si e muda de versão conforme a posição que quer ocupar. Essa ferramenta transforma você de alguém que joga o jogo para alguém que define como o jogo é jogado. Imagine operar sem nenhuma camada, tudo exposto, toda intenção visível, todo movimento previsível, cada plano, cada fraqueza em construção, cada desejo real, ali, na superfície, para qualquer um com olhos frios explorar. É aí que o jogo vira carnificina silenciosa. Sem camadas, você vira alvo fácil. As pessoas não precisam nem se esforçar. Elas sentem sua direção verdadeira e simplesmente posicionam as peças para bloquear, usar ou descartar você no momento exato.
O parasita, que antes se alimentava da sua transparência, agora tem acesso livre ao seu núcleo. O rival que te subestimava ganha o mapa completo para te neutralizar. Até aliados se tornam perigosos, porque sua real intenção vira moeda de troca. O preço é alto, e a maioria paga sem nem perceber. Mas existe o outro caminho. O operador não se protege se escondendo como um covarde. Ele constrói camadas, profundas, calculadas, quase invisíveis, camadas que fazem os outros sentirem que te conhecem, enquanto na verdade só tocaram na superfície que você permitiu. Ele entrega o suficiente para gerar respeito, mostra ambição suficiente para ser levado a sério, revela vulnerabilidade suficiente para parecer humano, mas nunca o suficiente para ser controlado. E então, acontece algo poderoso. As pessoas começam a sentir que precisam conquistar o direito de te conhecer melhor. Elas investem, elas tentam, elas competem por acesso. Enquanto isso, você decide, com frieza, quanto e quando liberar. Cada informação que sai de você é uma escolha consciente, nunca um vazamento. Sem camadas, você é um livro aberto numa mesa cheia de predadores. Com camadas, você se torna escasso, desejado, respeitado, perigoso. Essa construção não te afasta do jogo. Ela te coloca acima dele. Seu valor percebido sobe naturalmente porque você não é fácil de ter. Sua presença ganha peso porque ninguém consegue te ler inteiro. E enquanto os outros correm para serem compreendidos, você opera protegido, manobrando em silêncio, acumulando vantagem enquanto o tabuleiro ainda acha que te entende. O homem que domina as camadas não pede espaço. Ele ocupa, e o ambiente começa a se ajustar à sua presença, sem que você precise explicar nada. Existe um prazer que poucos homens chegam a provar. É sombrio, silencioso e extremamente viciante. É o momento em que você percebe que te subestimaram e decide deixar que continuem fazendo exatamente isso. Enquanto eles te veem como previsível, como menos ameaçador, como alguém ainda em processo, você já está movendo as peças, manipulando a percepção deles com precisão cirúrgica, deixando que construam uma imagem incompleta, equivocada, confortável para eles e letal para o jogo deles. Ser subestimado deixa de ser dor, vira arma. Você sorri por dentro quando alguém te trata com superioridade, porque eles estão baixando a guarda exatamente onde você quer. Quando te acham quieto demais, sem ambição clara, fácil de ler, você ganha tempo, espaço e liberdade que os homens visíveis nunca terão. Eles expõem suas estratégias tentando te impressionar ou te controlar. Você observa, absorve e usa. O operador não luta contra o subestimar, ele cultiva. Ele entrega pistas falsas no momento certo. Mostra apenas a ambição necessária para não ser ignorado, mas nunca o suficiente para ser temido cedo demais. Deixa os outros sentirem que estão à frente, enquanto ele já fechou o cerco semanas antes. E o prazer que surge aí é quase físico. É ver o rosto de quem te subestimava mudar quando a realidade bate. É sentir a leve inquietação deles quando percebem que não te entendiam de verdade. É o gosto silencioso de saber que você esteve jogando em outra frequência o tempo inteiro, enquanto eles achavam que estavam ditando o ritmo. Você não precisa provar nada, não precisa corrigir a imagem que fizeram de você. Na verdade, quanto mais errada for essa imagem, melhor. Ela te protege, ela te dá cobertura, ela te permite operar onde ninguém está olhando. Esse prazer sombrio transforma completamente sua relação com o jogo. A raiva antiga de ser subestimado vira combustível gelado. A humilhação passada vira vantagem estratégica. E você começa a desejar, em certos ambientes, que te subestimem ainda mais, porque cada erro de percepção deles é uma porta que se abre para você. Enquanto a maioria corre atrás de ser reconhecido, valorizado e temido imediatamente, você já entendeu o segredo. Ser subestimado é uma das posições mais poderosas que um homem pode ocupar. Porque quando finalmente revelarem quem você realmente é, já será tarde demais para eles. Chega o ponto em que o véu cai completamente.
Você não se tornou apenas mais estratégico. Você se tornou o tipo de homem que o jogo não consegue mais tocar, porque ninguém nunca conseguiu ver sua mente por inteiro. Todas as camadas, todas as versões controladas, todo o prazer sombrio de ser subestimado, convergem para uma única verdade perigosa. O verdadeiro poder não pertence ao homem mais visível, mais admirado ou mais sincero. Pertence ao homem que controla até o fim como é percebido. E aqui Maquiavel entra com a frieza de quem já viu impérios serem construídos e destruídos por esse exato mecanismo. Ele compreendeu algo que a maioria dos homens nunca aceita, mesmo quando sente na pele. O príncipe não governa porque sua mente é conhecida. Ele governa precisamente porque ninguém a conhece por completo. Não é a força bruta que mantém o poder. É o domínio sobre a percepção alheia. Quem expõe demais sua real intenção entrega as chaves do próprio reino. Quem aprende a mover-se por trás de véus calculados transforma a própria invisibilidade em trono. O homem que domina o jogo porque ninguém nunca viu não é um sobrevivente mais esperto. Ele é o centro invisível que faz os outros girarem ao seu redor sem nunca perceberem quem realmente conduz a dança. Ele não precisa ser amado. Não precisa ser temido abertamente. Basta que os outros nunca consigam ter certeza de quem ele é de verdade. Nesse instante final de clareza, toda a dor antiga, as traições por ter sido transparente demais, as subestimações, as vezes em que foi usado, revela seu verdadeiro propósito. Não foi sofrimento gratuito, foi o treinamento necessário para que você chegasse aqui. A posição de quem vê o tabuleiro inteiro, enquanto os outros ainda acham que estão jogando contra você. Agora você entende. O jogo nunca foi sobre sinceridade. Foi sempre sobre quem controla a narrativa que os outros constroem na cabeça deles. E você, finalmente, é esse homem. Calmo, inteiro, perigoso. Porque ninguém nunca viu você de verdade. O jogo continua lá fora. Você terminou o vídeo, mas algo dentro de você não terminou. Você acabou de atravessar uma linha invisível. O que antes parecia sinceridade agora revela sua verdadeira função. E você nunca mais vai conseguir olhar para uma conversa da mesma forma. A maioria vai sentir um arrepio agora e voltar ao automático em poucas horas. Mas alguns homens, depois de um vídeo como esse, nunca mais voltam a jogar da mesma forma. Você não voltou o mesmo. Agora você enxerga as jogadas antes. Agora você controla o que entregam. Agora você ocupa uma posição que antes nem percebia existir. Se você é um desses, comenta aqui embaixo. Agora eu controlo o que eles veem. E quando o próximo vídeo aparecer, você já sabe exatamente o motivo.